interação é importante, porque só com a interação humana a gente consegue evoluir. A interação é tão importante que Adão estava aqui sozinho e Deus foi lá e mandou Eva para poder fazer companhia para ele. Então, a gente realmente precisa do outro para que a gente consiga promover a nossa própria evolução. E é por isso que nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre feedback. Feedback poucas pessoas dominam, mas a arte de ouvir feedback aí, meu amigo, é menos gente ainda. Você já para pra pensar quanta gente tem medo? Quanta gente assim, inclusive eu tenho medo das críticas. Se coloca assim, na primeira pessoa, vem cá e olha, como eu me comporto quando eu recebo um feedback? Eu conheço gente que só de ouvir a palavra feedback já faz o link com a palavra crítica e aí já vira um negócio na cabeça da pessoa que a pessoa já acha que ela não presta para nada. Isso é o quê? Isso é o hábito, gente. Por quê? Porque a gente foi treinado a entender crítica como ponto negativo, ponto negativo, ponto negativo. A gente não foi educado para perceber a crítica como uma oportunidade de melhoria naquilo que está sendo criticado. Então, às vezes, a gente coloca a palavra com a peste de negativa, com um Marte, sabe? Tem palavras que a gente pensa assim, meu Deus, fala, não é pra nada. Crítica, quem precisa de crítica? Todo mundo precisa de crítica nessa vida. Por quê? Porque é com a crítica que a gente evolui. Porque existem coisas que estão no nosso ponto cego, que a gente não consegue ver sozinho. E apenas o feedback do outro vai fazer com que a gente perceba. E aí vem uma dificuldade que eu tenho percebido cada vez mais nos meus clientes. As pessoas têm tido uma dificuldade absurda de perceber aquilo que elas têm de bom. O que quer dizer que realmente elas têm recebido muito mais feedbacks negativos do que feedbacks positivos. E aí eu te convido mais uma vez, você aí. Quantas vezes você fez um reforço positivo em alguém ao invés de apenas fazer um reforço negativo? Você sabia que nas relações de trabalho, a cada um feedback negativo, eu preciso de 3 feedbacks positivos para que a pessoa recobre o ânimo e retome sua motivação sozinha? Você sabia que se isso acontecer no ambiente pessoal, ou seja, marido e mulher, eu vou precisar de 5 feedbacks positivos para cada crítica negativa? Então, antes que você fique com o seu saldo muito negativo, eu vou te ajudar. A dificuldade de você dar um feedback com eficiência reside muito naqueles milindres que a gente tem nas relações. Ou a gente fica com medo de dizer porque não sabe como a pessoa vai reagir e aí acaba que não ajuda ela, ou então a gente simplesmente não quer saber, não quer ouvir, quer mais que o mundo se exploda porque aquilo não é da nossa conta. A verdade é que é sim, porque se a pessoa está no nosso convívio social, quanto melhor as pessoas do nosso convívio estiverem bem, melhor pra gente também. Então, como é que a gente pode dar um feedback eficiente, sem rusgas e ainda que vai proporcionar à pessoa uma verdadeira oportunidade de melhoria, uma verdadeira chance para uma mudança positiva? Primeira coisa, mantenha a sua calma. Se alguém fez alguma coisa que você não gostou, isso para os chefes é muito importante. Chefe que dá feedback na hora da raiva só vai fazer besteira. Só vai fazer besteira, vai perder a razão e ainda vai correr o risco do setor pessoal dizer ih, assédio moral. Então, antes que eu não quero ninguém processado, então olha pra mim e fala sério. Primeira coisa, mantenha a sua calma. Se afaste do fato e avalie ele sem sentimentos. Isso é difícil, eu sei. É um desafio importante, porque a partir do momento que você consegue se ver fora do fato, o que aconteceu ali? Ah, eu pedi a fulano que me entregasse a planilha X em tal prazo e fulano não entregou. Não interessa, não é porque fulano é incompetente, porque fulano é lerdo, porque fulano é isso, porque fulano não te respeita. Você pediu a planilha e a planilha não foi entregue. Você pediu pro seu marido buscar a criança na escola e ele se atrasou. O fato é esse. Não coloca emoção, não julga a pessoa. Aí você vai fazer o segundo passo. Você vai escrever o seu objetivo com aquele feedback. Qual é a minha intenção com aquele retorno que eu vou dar pra pessoa? A minha intenção é que fulano passe a cumprir os prazos. A minha intenção é que meu marido passe a cumprir os horários. Então, o meu objetivo é esse. Então, eu vou focar no meu objetivo, porque aí eu vou fazer o quê? Eu não vou devanear. Aí, terceiro passo, eu vou lá até a pessoa. Querida pessoa, precisamos conversar. Aconteceu isso, isso, isso e isso. Você descreve o fato, certo? Você vai escrever o fato. Você sabe por que aconteceu isso? O ideal é que você não já chegue pra pessoa sendo tipo, fulano, vamos conversar sobre tal assunto. Você já cria uma situação do tipo, tá jantando em casa, falando de amenidades e aí coloca o tema. Ou então você chamou a pessoa no ambiente de trabalho para uma outra reunião e aí depois daquela reunião você coloca o tema. Então você pegou o terceiro passo, chamou a pessoa para conversar
Lembrando que é num momento, né, aleatório, não necessariamente para falar daquilo, a pessoa não vai lá na atenção de que vai falar daquele assunto. Ela vai ali achando que vai conversar com você sobre, sei lá, o próximo projeto de 2020, né? Nem uma coisa pra esse ano, tipo isso. E aí você senta e começa a falar do tema, depois que você terminou do tema da reunião, você pergunta, mas fulano, o que foi que aconteceu que a planilha X não chegou pra mim no prazo? Aconteceu algum problema? Teve algum contratempo? Você vai dar à pessoa a oportunidade de se explicar. Se você perceber que a pessoa tá ali justificando, colocando a culpa no terceiro e tal, você pergunta pra ele, certo, o que é que você poderia ter feito pra evitar que isso acontecesse? Você dá pra ele a oportunidade de reflexão. Tá, o que é que você poderia ter feito pra que essas questões que aconteceram pudessem ser controladas? Aí a pessoa vai começar a pensar. Eu posso fazer isso, posso fazer... Então, você deu a ela a oportunidade de reflexão. E aí, refletindo sobre o tema, você vai virar para ela e vai dizer o seguinte: veja bem, o atraso me prejudicou dessa forma, eu espero que essa situação não se repita. Agora que você já sabe que você pode fazer isso, isso, isso e isso para evitar que situações como essa se repitam, você vai repetir pra ela tudo que ela disse na hora que você fez ela refletir. Não chega pra ela com uma afirmativa, não. Chega pra ela com uma pergunta. Pergunta pra ela por que ela fez aquilo daquele jeito. E tenha paciência para ouvir a resposta. Não queira avançar na pessoa se ela te der a resposta que você não espera. Muitas vezes isso vai acontecer. E aí no final, pra arrematar e manter a pessoa no espírito positivo de fazer realmente aquela mudança que você precisa, você vai dizer, olha só, aconteceu e tudo mais, eu tô vendo que você entendeu o porquê é importante que esse tipo de situação não se repita, eu acredito que você é verdadeiramente capaz de evitar esse tipo de embaraço, então, muito obrigada por ter vindo aqui conversar comigo e tal, e se for seu marido, dizer, oi marido, por favor e tal, eu entendi o que aconteceu, por favor, se planeje melhor, se organize para sair mais cedo do trabalho e tal. E aí você encerra a conversa. Você vai estar dando à pessoa um feedback completo, sem estar necessariamente só malhando ela. Uma outra coisa importante é o seguinte, o reforço positivo. Gente, o que acontece? A gente tem um hábito de estar sempre procurando problema. Por quê? Porque a gente é treinado na sociedade para isso, a gente precisa resolver os problemas. Quando você vai empreender, qual é a dor do mundo que você quer criar? Ou quer criar, oh Deus é mais, que você quer curar? Quando você vai prestar um serviço para alguém, você vai lá para resolver algum problema daquela pessoa. Quando você está em casa, você quer que as pessoas resolvam os problemas que existem ali no cotidiano. Então a gente está sempre vendo aquilo que está de ruim. É normal, a gente é treinado para isso o tempo inteiro. Só que aí, sabendo disso, a gente precisa começar a trabalhar o reforço positivo. Lembra que a cada crítica eu preciso de 3 reforços positivos no trabalho e 5 na vida pessoal? Então é isso. Então eu preciso me treinar para dar à pessoa os reforços daquilo que ela faz bem feito. Porque não é à toa que as pessoas têm dificuldade de reconhecer os seus pontos fortes, porque muitas vezes ninguém nunca disse a ela o que ela faz bem. Aí tem coisas que ela até acha que ela faz bem, mas ela não tem certeza. Então seja essa pessoa que edifica pessoas, que fortalece as pessoas naquilo que ela faz bem. Porque assim, e eu te digo outra coisa, se você é um chefe, se você é uma mãe, um pai, se você é uma namorada, uma esposa, um marido, e você nunca perguntou para as pessoas ao seu entorno como é que tá a relação com você, eu sei que quando você é chefe, isso é uma situação bastante delicada, porque encontrar um feedback verdadeiro é um desafio. Mas experimenta buscar das pessoas que estão no seu entorno o que você, enquanto líder, pode melhorar na sua liderança. Porque assim, se você é uma pessoa que tem dificuldade de ouvir feedback, principalmente das pessoas mais próximas, talvez seja por isso que você também tem a dificuldade de dar o feedback, porque você vai achar que toda vez que você vai ouvir, que a pessoa vai trazer pra você, é uma crítica. Então, toda vez que você vai entregar, é uma crítica. Então, é sempre em tom de esporro. Então, exercitar a oitiva, exercitar se tornar receptor de feedbacks, pode facilitar com que você entregue. Porque aí você vai saber como a pessoa se sente, você vai saber o que você espera de alguém que, quando vai te dar uma crítica, faça. E aí você vai conseguir fazer com que o seu feedback se torne cada vez mais efetivo. Eu não tenho problema nenhum de falar crítica ou falar feedback, mas é porque no ambiente de trabalho a gente fala muito feedback, que é o retorno daquilo que aconteceu. Então, assim, se treine a ouvir, a receber, tenha boa vontade, perceba a intenção positiva de quem está lhe criticando.
e se engaje verdadeiramente em melhorar naquilo que a pessoa está falando. E caso você seja aquela pessoa que vai dar a má notícia, vai dar o retorno para alguém, se preocupe em deixar claro a sua boa intenção e a manter o foco no objetivo. Não começa a puxar tudo que aconteceu nos últimos 15 anos, não, porque aí, meu amor, você já perdeu o foco. Você já se embaralhou todo e já deixou passar a oportunidade que tinha de entregar a alguém uma chance de melhoria. Enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, curte ele aí, comenta aqui embaixo se você quer saber mais coisas de relacionamento, interpessoal, de como dar um feedback para algumas dicas mais pormenorizadas de como dar o feedback para alguém, técnicas de feedback, existem técnicas específicas para feedback, existem técnicas para você perceber se você está muito defensiva ou se você é uma pessoa mais receptiva. Então diz aí o que você quer saber, que aí eu vou trazer aqui pro canal. Combinado? Até o próximo vídeo.